profecia das duas tábuas de Ezequiel 37. A profecia das duas tábuas de Ezequiel 37 é o fundamento dos fatores históricos, pois seguiram os rumos proféticos que definiram os acontecimentos atuais e seus respectivos conflitos no Oriente Médio. A paz no mundo depende da paz em Jerusalém. Este fator gera credibilidade bíblica. Porquanto a Bíblia é, acima de tudo, um livro profético e, apesar da crítica infensa antipoética, a Bíblia passou pelo teste do tempo e de maneira nenhuma perdeu o seu valor. Antes abusou da poesia e a diviniza exacerbadamente, com sabedoria transcendental, de maneira tal que as três principais religiões monoteístas reconhecem e atestam a sua veracidade. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pois todos são filhos de Abraham Avinu, o nosso pai Abraão, o pai da fé. Judá e Efraim, toda a casa de Israel. Segue a leitura da profecia das duas tábuas de Ezequiel 37. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. Ezequiel 37, 16, 17. Desenrolar histórico da profecia. A profecia das duas tábuas de Ezequiel 37 está se cumprindo em nossos dias atuais, em 1947, 1948, ano bíblico 5707, 5708. Israel retornou para a sua terra bíblica, para que presto torne a ser uma só vara nas mãos do Senhor. Israel voltou a tornar uma nação em seu território bíblico. O diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou a resolução da partilha da Palestina em 1947, 1948 e criou o Estado de Israel. Através da resolução 181, decretou a formalização de Israel e a figueira renascia. A Embaixada de Israel, em Brasília, comemorou os 70 anos da criação do Estado de Israel no dia 18 de 4 de 2018, ano bíblico 5778. O evento contou com a presença de 800 convidados, entre eles políticos, diplomatas, embaixadores, representantes, militares, comunidade judaica e evangélica. Israel começou a retornar para sua terra bíblica, desde a declaração de Arthur James Balfour, em 1917, dirigida ao Barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido. Sequencialmente, houve a queda do Império Otomano. Posteriormente, em 1947, 1948, Israel voltou a ser uma nação em seu território bíblico. Eu interpreto a lei do retorno, a Aliá, dos judeus para Israel como uma indenização por toda a perseguição histórica. Desde a destruição do Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém, no ano 70, com 600 mil judeus mortos, e a revolta de Bar Korva, com 850 mil judeus mortos. Então seguiu-se a diáspora, a Galut Edom, o exílio de Edom causado por Roma.
as inquisições com mortes na fogueira, até o extermínio de 6 milhões de judeus europeus durante o Holocausto, que aconteceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A posteriori, aconteceu a Terceira Guerra Árabe-Israelense. A Guerra dos 6 Dias aconteceu entre 5 e 10 de junho de 1967 e foi decisiva para garantir o território bíblico de Israel. A Guerra dos 6 Dias desencadeou a Guerra do Yom Kippur, o Dia do Perdão. A Guerra do Yom Kippur aconteceu durante 20 dias no mês de outubro de 1973. O principal evento da Guerra do Yom Kippur aconteceu no dia 6 de outubro de 1973, enquanto grande parte da nação judaica estava ocupada com os preparativos do principal feriado judaico, Yom Kippur, o Dia do Perdão. Interioridade da profecia. O aspecto de Israel. Para cumprir-se totalmente a profecia de Ezequiel 37, é necessário Israel adentrar na interioridade do aspecto de Israel. Para que Judá e Efraim tornem a ser novamente uma só vara nas mãos do profeta que declarou pelo Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado. Tudo depende de Israel adentrar na interioridade de si mesmo e receber a Torá. Pois a Torá nos foi outorgada no Monte Sinai através de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moisés. Devemos realizar completamente o trabalho do Senhor através do trabalho do coração. Escutem-me, meus irmãos e amigos, que almejam e buscam a verdade do trabalho do coração. De vislumbrar a agradabilidade do Senhor e visitar o seu salão. Minha alma se dobra e se agarra ao livro do Zohar, pois o poder de envolvimento no sagrado livro é conhecido de nossos sábios anciãos. O sagrado Rabi Zidichov, Sur Merah, página 4. Zidichov, Apud Leitman, 2014, página 181. Literalidade da interioridade. Neste aspecto, interpretamos 2 retornos. Primeiro, a Aliá, lei do retorno dos judeus para as terras bíblicas de Israel. Porquanto, o segundo e verdadeiro retorno é a Teshuvá, o retorno para o aspecto da interioridade que é Israel, a elevação direta para Deus. Os justos das 70 nações, consideradas a exterioridade do mundo, realizam o trabalho de adentrar na interioridade, que é o aspecto de Israel dentro de si mesmo. Saiba que tudo tem um aspecto interior e um aspecto exterior. Na totalidade do mundo, os israelitas, os descendentes de Abraham, Isaac e Yaakov, são considerados a interioridade do mundo. E as 70 nações são consideradas a exterioridade do mundo. E também os israelitas, existe a interioridade, que são aqueles que realizam completamente o trabalho com o Criador. E a exterioridade, que são aqueles que não são devotos ao trabalho com o Criador. Similarmente, entre as nações do mundo, há a interioridade, que são os justos das nações, e a exterioridade, que são os rudes e prejudiciais neles. Leitman, 2014, página 156. O aspecto da interioridade de Israel é o desenvolvimento do desejo de elevar-se na escada espiritual diretamente para Deus. Por este motivo, aqueles que desenvolvem esse desejo ardentemente em seus corações de ascender direto para Deus são considerados a interioridade, ou o aspecto de Israel. Devemos saber que nenhum dos nossos desejos é adequado para a ascensão espiritual, exceto o desejo de avançar rumo ao Criador. Esse desejo é conhecido como Israel. De Yashar
direto e El, Deus, significando direto para Deus. Israel significa direto para Deus. Somente por meio da escolha desse desejo, acima de todos os outros, o indivíduo poderá receber a sabedoria oculta da Kabbalah. A ocultação do nível espiritual de cada um é uma das considerações imperativas para uma ascensão espiritual bem-sucedida. A ocultação desse tipo implica a realização de ações que não sejam perceptíveis aos outros. Lightman, 2006, página 272. Averiguação do aspecto poético e empírico da realidade e da literalidade espiritual. Existem dois aspectos que são necessários para o pleno cumprimento da profecia. O aspecto histórico e literal do retorno dos judeus para Israel em sua terra bíblica através da Aliá foi concedido como uma oportunidade para o desenvolvimento literal do aspecto poético da sabedoria. O aspecto poético é a realização espiritual, ou seja, o desenvolvimento da literalidade da elevação espiritual direto para Deus e sem intercessores, pois acontece empírica e literalmente na interioridade do homem. Quando o homem é recompensado com a compreensão proficiente das 3 partes completas da Torá, ele recebe a Torá em seu coração. Então, recebe por sua vez a compreensão literal das Escrituras e é recompensado com o elixir da vida. No entanto, nós aprendemos do Sidur, o livro de orações do Gaon de Vilna, o Rabi Eliyahu ben Shlomo Zalman Kremer, que Sod, segredo, é o nível pelo qual a compreensão adequada começa, e depois que a parte Sod da Torá é compreendida, então pode compreender a parte Drush, interpretações e alegoria. E então a parte Remes, intimações, inferência lógica e gemátria. E apenas após ter se tornado completamente proficiente nesses 3 aspectos da Torá, é recompensado com a própria compreensão da parte Pishat, que é o literal. Quando uma pessoa é garantida com o conhecimento pleno destas 3 partes da Torá, ela tem a Torá no coração. Isto é o que os nossos sábios quiseram dizer quando disseram no tratado Ta'anit: se ele é recompensado, se tornará um elixir da vida. Se não é recompensado, se tornará um elixir da morte. Porque nós precisamos de grande mérito para entender o Pishat dos textos. Porque nós primeiro devemos nos comprometer em compreender as 3 partes interiores na interioridade da Torá, tais quais o Pishat se veste. E o Pishat, a literalidade, não será simplificada. E se a pessoa não tiver merecido isto, ela precisa de muita misericórdia para que a Torá não se torne uma poção de morte. Deus proíba. Gaon de Vilna, Apud Lightman. Dudu plantando a semente. Explicação da literalidade e do aspecto poético da profecia de Ezequiel 37. Shalom Haverim, paz aos amigos.